o meu primeiro trabalho, o Lorivan, foi exatamente na prefeitura. Com quantos anos? 18 anos. E foi exatamente naquele departamento que você citou aí, quando você foi lá para regularizar a sua empresa, registrar o seu CNPJ no município. Eu, por lá, permaneci por longos 31 anos. Meu primeiro e único emprego. Isso, assim? Você era ainda praticamente um adolescente. Aí como é que foi? Alguém te apresentou uma amizade, assim? Porque com essa idade, conseguir trabalhar na prefeitura do município, num setor importante daquele, era um sonho de todo mundo e é até hoje, né? E como é que você conseguiu, com 18 anos, entrar naquele setor e trabalhar? No meu telefone você é o Nilton do Cadastro, é agendado até hoje. Nilton Obrigado. do Cadastro. Então, como é que foi para começar a história do Nilton do Cadastro lá? Quem indicou? Como é que foi? Lorivan, a exemplo de grande maioria da nossa população, eu também, a minha família também passou por momentos difíceis ao longo da vida. Meu saudoso pai, ele contava histórias da época dele de trabalhar para manter a família, que emociona a gente. E para mim não foi tão diferente do que foi para muitos jovens da época que procuravam seu primeiro emprego. Ainda no segundo grau, né, que na nossa época era segundo grau, da Ana já não era mais segundo grau. Já ensino médio. Então, naquela época eu lembro de estar ouvindo a antiga Rádio Oriente. AM 1510 kHz, do saudoso Gerúdio Gomes. Foi a segunda rádio da região. A primeira foi a Educadora de Conceição do Araguaia, né? E depois veio a de Redenção. Isso, mas a Redenção ela foi a pioneira, né? Eu creio. A pioneira, a primeira de Redenção. Isso. Então, como naquela época nós jovens, adolescentes, nós não tínhamos hoje essas ferramentas eletrônicas, digitais, era o rádio de pilha, era o rádio do bar que nós ouvíamos. E aí um dia eu vi que a prefeitura, em outubro de 1989, estava convidando jovens para passar por um processo seletivo para trabalhar no cadastro, que à época era o nome daquele departamento, né? Era o Luiz Vargas, o prefeito. Saudoso Luiz Vargas, exatamente. Era o terceiro ano de mandato do falecido Luiz Vargas, quando eu passei pelo processo seletivo juntamente com umas 30 pessoas naquela época, e o curioso que era para fazer levantamento da cidade, medir lote por lote, casa por casa, comércio por comércio naquela época. Então, assim, como a maioria dos jovens brasileiros, eu também comecei da base. Às vezes as pessoas hoje têm aquela visão de olhar para o Lorivan, de olhar para a Ana, de olhar para o Cícero, para o Nilton, e assim, pensar que a nossa vida começou agora. Não é? Aquela impressão de ver o momento que você está vivendo, né? E não tenho nada a reclamar desse período, porque aquele período foi um amadurecimento muito grande. Eu lembro até hoje, sei quem é o cidadão, vejo o cidadão, não vou falar o nome dele por uma questão de ética, que eu, com aquela trena, medindo um lote no setor Independência, do saudoso Ademar Guimarães, né? Aquele senhor um dia virou para mim lá e falou assim: meu filho, meu jovem, vá cuidar da sua vida, trabalhar para a prefeitura cobrando imposto ou medindo rua, isso não dá futuro. E eu confesso que eu passei uns dias com aquilo meio na cabeça, triste. Mas desde cedo meus pais sempre me mostraram o caminho da honestidade e que trabalhar valeria a pena. Então eu segui. Talvez aquilo serviu como um combustível, né, Cícero? Para que eu pudesse fazer melhor o que eu estava fazendo. E ali dentro daquele cadastro, as coisas foram sendo encaminhadas e direcionadas por Deus até o momento que eu cheguei a assumir, digamos que a função mais graduada daquele departamento. Foi em que ano, qual era o prefeito da época, quando você se transformou no chefe do setor de tributos, é isso? Não, de cadastro, era tributos. Era tributos. Exatamente.
O ano agora me fugiu, mas o governo da época era o Mário Moreira. Mário Moreira. Mário Moreira. Secretário Municipal de Administração, Dr. José Carlos Rossoni, me chamou um dia, numa das salas, e falou assim: Nilton, eu estou sendo convidado pelo prefeito da época, Mário Moreira, para assumir uma função. José Carlos Rossoni era o chefe do Tributos, né? E ele falou assim: meu jovem, eu vou levar o seu nome para o prefeito, porque eu acredito que você tenha a capacidade de seguir com esse trabalho. Dr. José Carlos Rossoni levou o meu nome ao então prefeito da época, Mário Moreira, foi aprovado, e lá eu passei longos anos comandando o departamento.